bênção, o poder, a glória, a majestade só vem quando há unidade. Há uma coisa, pastor Alzira, igreja, que só há vitória de Satanás quando ele consegue dividir a igreja, quando ele consegue dividir o lar, quando ele consegue dividir a família. Dividiu é perca. Por isso que Paulo diz: há uma só fé, há um só Cristo, há um só mediador, há um só Senhor nos céus e na terra. A união é a base da vitória. Já no capítulo de número 5, Paulo fala a respeito da grande figura que é a igreja e o casamento. No capítulo 6, Paulo fala a respeito da grande obediência que há entre os filhos com seus pais, para que tenhamos um futuro brilhante. No versículo 12 em diante, Paulo fala aqui a respeito de quais são as armaduras para que possamos vencer nos dias maus. Mas quando nós retrocedemos aqui no capítulo número 3, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo agora. Versículo de número 18, no nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Está escrito assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja o que? A largura. Depois ele fala comprimento. Depois ele fala altura. E depois ele fala, vamos falar, largura, comprimento, altura e... Amém? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: nós só temos vitória, porque o Espírito de Deus falou por meio de Paulo que o amor de Deus está revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. E Paulo disse que a altura, profundidade, largura e comprimento, Paulo estava falando da cruz de Cristo. Amém. Pode aplaudir a Jesus, que ele merece. Oh, maravilha! Paulo fala sobre altura, profundidade, largura e comprimento. Agora vamos analisar subindo e descendo. Coloque aí na sua mente o pau vertical da cruz. Paulo fala sobre a largura, é a madeira transversal. Paulo está dizendo que Deus, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, derramou a sua graça soberana. E Paulo agora ensina aos Efésios: sabe onde está a revelação do amor de Deus? Vocês conhecem João 3,18, 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Paulo diz assim, que a cruz de Cristo leva o pecador até as alturas. A cruz de Cristo vai até a classe mais pobre, miserável e desgraçada. Paulo fala que a cruz de Cristo é a largura, ela vai até os maiores e os mais longínquos continentes do planeta Terra. Paulo diz para os Efésios: a cruz de Cristo tocou nos céus e por ela ele desceu, e por ela descendo foi as partes mais baixas, e sendo as partes mais baixas ele atingiu os 4 continentes da terra. Paulo está dizendo que a vitória está em Cristo, o poder está em Cristo, a glória está em Cristo, a vitória está em Cristo, o milagre está em Cristo. Levante a mão comigo e diga: a minha vitória está em Cristo Jesus. Levante as mãos e adore a Ele por 30 segundos. Aleluia! Aleluia! Olha para essa pessoa e diz: agora eu entendo. Por que que Paulo disse: não há nenhuma condenação
para os que estão em Cristo Jesus, porque foi Ele que desceu e também subiu, e de lá abriu a janela dos céus, por isso que não há condenação para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Talvez você entrou aqui esta noite com sentimento de condenação. Mateus 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo de número 23 e João capítulo 19. O véu não se rasgou de baixo para cima, se rasgou de cima para baixo. Sabe o que foi que o Senhor disse? Ninguém tem mérito nenhum para se gloriar na salvação, porque o véu se rasgou de cima para baixo, e se rasgando de cima para baixo, Paulo diz que tudo vem de Deus, tudo é para Deus, tudo está em Deus, a glória é para Ele. E Paulo diz aos Efésios 2, versículo de número 8, porque nós somos salvos pela graça. E o que é graça? É uma dádiva que ninguém merece, é uma dádiva que ninguém pode pagar. A salvação, a tua salvação foi paga por Jesus Cristo, e não há demônio do inferno que possa condenar a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Sai daqui esta noite de cabeça erguida dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. E queridos, quando eu li esse texto, eu entendi que aqui fala da cruz. Paulo disse altura e profundidade, céu e os perdidos, largura e comprimento. Paulo está falando que pela cruz que tocou nos céus, desceu a graça, foi até as partes mais baixas para os pecadores. Largura é nos 4 continentes. Lembra-se quando disse Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Paulo está dizendo: pela cruz de Cristo nós podemos alcançar os 4 cantos da terra, os 4 cantos da terra. Pela cruz de Cristo o impossível se torna possível, o pequeno se torna grande, a enfermidade é curada, a dificuldade é resolvida, o problema bate em retirada, a tua família vai ser salva, o teu problema vai ser solucionado, o poder dos demônios vai cair por terra na tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você profetize nesta noite: a minha vitória está garantida em Cristo, 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 em Cristo. O coral da igreja, em Cristo, em Jesus está a nossa vitória. Não há problema diante do poder de Jesus Cristo. E agora eu gostaria de compartilhar com os senhores o que saiu desta mensagem. E queremos chamar, nesta revelação divina, dar o título para essa mensagem como as 3 maiores, ou as 3 grandes mensagens da Bíblia. As 3 grandes mensagens da Bíblia. Entendemos altura, profundidade, largura e comprimento.